Olá, eu sou o Vinícius, eu sou mestrando aqui no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da Universidade Federal do Paraná, e eu vim aqui, por meio desse vídeo, fazer a apresentação para a disciplina de Trabalho Final 2, que busca apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre a minha pesquisa que eu estou realizando. Tá? O nome da pesquisa é QSVR, Aprendizado por Reforço via Aproximação da Função Ação-Valor com Máquinas de Vetores Suporte com Múltiplas Saídas, e eu sou orientada pelo professor Dr. Anderson Lara. Tá? Então, o conteúdo dessa apresentação, eu vou apresentar um pouquinho sobre o problema do aprendizado por reforço, né? Apresentar também o algoritmo que a gente está trabalhando, o algoritmo que a gente vem desenvolvendo, quais vão ser os problemas que a gente vai usar como benchmark, né? E as métricas que a gente vai usar também para avaliar esse algoritmo, tá? E aí, um pouquinho sobre os próximos passos, né? E qual que é o estado final que a gente está com a pesquisa nesse momento. Então, o problema por aprendizado de reforço, ele é um problema que pode ser descrito como o controle ótimo de um sistema dinâmico estocástico, né? Então, a gente vai ter um agente, esse agente ele vai tomar certas ações em um ambiente, né? E esse ambiente vai trazer recompensas para ele, né? E aí, esse novo ambiente ele vai tomar novas ações que vão gerar novas recompensas e assim por diante. Então, a ideia que a gente quer encontrar aqui é quais são as melhores ações a tomar em certos tipos de ambientes, em certos estados eu tomo quais ações. É isso que é o problema do aprendizado por reforço, né? Como que eu vou tomar essas ações de forma a maximizar o máximo possível, a maximizar as recompensas que eu vou ganhar no futuro, né? Essas são as chamadas políticas, né? Essa forma de você escolher as ações a tomar dado um certo ambiente, né? Uma certa mudança no estado. Tá, então, quando a gente está falando formalmente, né, a gente está falando basicamente de um processo de decisão de Markov, né? Então, onde a gente vai ter um conjunto de estados em que esse agente pode estar, a gente vai ter também um conjunto de ações que ele pode tomar, né? A gente também vai ter uma função de transição, né? Então, dado que você tem um agente que tomou uma certa ação em um certo estado, qual que é a probabilidade dele passar para um outro estado, né? E a gente vai ter também uma função que vai mapear esses estados e essas ações para recompensas, né? Então vai ser essa função R que a gente está falando. Essas recompensas, no nosso caso, elas vão ser simplesmente valores no conjunto dos reais. Então, essa é, basicamente um resumo do que é o aprendizado por reforço, né? Formalmente. E aí, para resolver esse tipo de problema, ou seja, encontrar quais são as melhores ações para tomar em cada estado, a gente tem diversos tipos de algoritmos. Então, a gente tem algoritmos que se baseiam em modelos, que são os Model-Based Reinforcement Learning Algorithms. A gente também tem algoritmos que não se baseiam em modelos, né? Então são os Model Free. O que a gente está preocupado aqui são os modelos da família Q-Learning, né? De aprendizado Q. Esses modelos eles se baseiam na função Q, que é a função ação-valor, né? Então, o que ela faz é basicamente estimar o retorno esperado de estar em um determinado estado e tomar uma determinada ação, né? Então, uh, eu vou mapear esses estados e essas ações para certas recompensas esperadas ali, né? Então, eu vou tomar eu estou em um certo estado, eu vou tomar uma ação, qual que é a minha recompensa esperada até o futuro, né? Até o máximo possível de episódios ali que eu vou ter. Qual que é a minha recompensa? É isso que é a função Q ela diz pra gente, né? Então, o algoritmo Q básico, ele, ele coloca todas essas recompensas esperadas em uma tabela, né? Então a gente vai. Esse é o algoritmo mais simples do Q-Learning. Então, basicamente, a gente vai iniciar uma tabela com valores que eram arbitrários, né, para todos esses estados, ações aqui. E aí a gente vai sempre atualizando esses valores com base na equação de Bellman aqui. Então, isso obviamente surge um problema, porque imagino que eu tenho vários estados, né?
Então, eu posso ter um número gigante de estados e um número grande um número gigante de estados, e aí armazenar isso na tabela torna-se muito custoso, né? Então, há várias soluções ali na literatura e uma delas são as Deep Q Networks, né? Que basicamente vão fazer o seguinte: elas, ao invés de armazenar esses valores em uma tabela, elas vão ter uma rede neural que vai conseguir mapear esses estados para a recompensa esperada de cada uma dessas ações, né? Então, basicamente a gente começa o algoritmo da mesma forma, né? A gente vai iniciar uma rede neural com pesos aleatórios ali, e aí quando esse agente for explorando for explorando esse ambiente com essas ações, a gente vai atualizando os pesos da rede neural, né, visando minimizar o erro quadrático entre as previsões do que ele está fazendo que a rede neural está fazendo e os valores calculados, né, que a gente já calculou. Ah, surge, obviamente, um grande problema quando a gente está trabalhando com redes neurais, é que a quantidade de experimentações que esse agente vai ter que fazer são muito grandes normalmente, né? Então, esse é um problema muito conhecido das redes neurais, onde você precisa de um grande número de amostras para que aquela rede venha a convergir, né? E, além disso, ela pode acabar convergindo para mínimos locais, né? Quando a gente está falando dos pesos dela, peso ótimo dela, né? Então, dado esses problemas que as redes neurais têm, a gente vem aqui propor um novo algoritmo, né? Que vai se basear em máquinas de vetores de suporte. Então, uma alternativa para as redes neurais são as máquinas de vetores de suporte, né? Elas também têm a mesma ideia de ser uma função que aproxima outras funções, né? E essa aqui é a forma funcional desse modelo, né? Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é pegar o nosso vetor de entrada, passar ele por uma função φ, né? Que vai levar ele para um espaço de maiores dimensões, e depois somar com um outro vetor b aqui no final, e multiplicar eles por essa matriz W, né? Esse problema é um problema de programação com cone de segunda ordem, né? E essa é a forma funcional para a gente descobrir esses pesos ótimos dele. Né? A ideia aqui é minimizar a soma do quadrado dos componentes dessa matriz de pesos aqui, sempre levando em conta o termo de regularização, onde a gente vai ter dois hiperparâmetros aqui, né? O C e o epsilon. Tá? Então, a gente pode, reescrevendo esse modelo com o problema dual dele, a gente vai poder escrever ele em função de todas as amostras que a gente tem e reescrevendo também esse vetor B como uma forma, como função das amostras também, tá? Dadas essas duas restrições. Então, a proposta do algoritmo vai ser aproximar essa função Q, né? Onde aqui sempre o espaço das ações é discreto, né? E o vetor de entrada do nosso modelo ele vai ser o estado onde ele está e a saída vai ser a recompensa esperada para cada ação possível, né? Por isso que o espaço das ações ela tem que ser discreto ali. Tá? Então, surge um problema aqui quando a gente está trabalhando com esse modelo, que é sobre a atualização desses pesos. Né? Uma vez que esses pesos eles vão depender das amostras que a gente tem. Né? Então, a gente vai ter que atualizar o conjunto de dados para treinar o modelo. Né? Uma característica muito importante quando a gente está trabalhando do SVR e esses pontos, né, e esse conjunto de dados que a gente está trabalhando, são que os pontos do fecho convexo são os vetores de suporte. Né? A gente quer encontrar os vetores de suporte naquele problema de minimização, e a gente tem essa propriedade muito importante, que os pontos do fecho convexo são vetores de suporte. Então a gente pode usar os pontos do fecho convexo de uma forma a reduzir o nosso conjunto de dados. Né? Então, os pontos do fecho convexo, primeiramente explicando eles, são os pontos. É um subconjunto dos nossos dados originais, onde todos os outros pontos vão virar combinações convexas desses pontos que a gente escolheu no conjunto, no fecho convexo. Né? Então, aqui essa figura ilustra bem, né? Então, todos os outros pontos aqui dentro são combinações convexas desses pontos aqui de fora.
Tá, então a ideia é utilizar o fecho convexo para treinar o modelo, né? Então, uma vez que o nosso agente ele vai ter várias, ele vai explorar bem o ambiente, a gente vai selecionar todas essas informações, calcular o fecho convexo de todas essas experiências que ele teve, aí treinar o modelo em cima desse subconjunto, né, do fecho convexo, e fazer ele tomar as novas ações de novo e assim consecutivamente. Até. Né? Então, aqui está mais ou menos o algoritmo que a gente tem, né? Então, para cada episódio, a gente vai fazer com que ele tome uma ação, né? Que pode ser pelo aleatória ou pelo modelo. Aí a gente vai calcular o fecho convexo, né? E depois calcular os pesos na máquina Vector Support com base nessas ações que a gente teve. Tá, então, os problemas de benchmark que a gente vai usar vão ser problemas bem simples, tá? Então, a gente vai começar com o random walk, que aqui vai ser um deles, onde o agente vai começar no estado, aí ele vai tomar ações, ele vai tomar certas ações até chegar no estado onde ele vai receber uma recompensa, tá? E a ideia dele é sempre ir no estado, chegar no estado onde ele quer a recompensa. Né? Nesse caso aqui, as ações que ele pode tomar é só ir para a esquerda ou para a direita, mas também tem os problemas que são um pouquinho mais complexos, né, que a gente vai trabalhar, como o caso do Frozen Lake, que a ideia é mais ou menos a mesma, né? O agente ele vai explorar aqui indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? Até chegar no presentinho onde ele vai receber a recompensa, né? Esse é um problema que a lógica é mais ou menos a mesma, mas ele é bem mais complexo, né? Porque agora ele tem 4 ações possíveis, né? E ele pode morrer também quando ele cai na água aqui e tal. Outro problema também que a gente pode usar é o do cartpole, onde a ideia é o agente ele conseguir equilibrar essa madeira aqui no meio, né? Então ele pode ir para a esquerda ou para a direita, e ele tenta equilibrar ali. E a ideia da recompensa aqui é quanto mais tempo ele ficar, né? Quanto mais tempo ele conseguir equilibrar, maior vai ser a recompensa, tá? Então, as métricas que a gente vai usar aqui são métricas bem simples também. Então, é a recompensa média por episódio, né? O número de episódios até a primeira recompensa. E também a recompensa acumulada ao longo de todos os episódios que o agente participar. Então, essas vão ser as métricas utilizadas para comparar todos os algoritmos, né? E os próximos passos agora é a descrição dos testes realizados. Então, já estão sendo feitos testes comparando esses vários algoritmos, né? E agora falta só a descrição e análise entre eles, né? E também a transcrição da dissertação, tá? Então aqui só as referências, né? E é isso aí. Muito obrigado.